Olá, estudante, tudo bem? Quem fala aqui com você é o professor Enoque Teixeira. E chegamos no final, galera. Unidade 8, né? Gerenciamento de processos. E que bom que chegamos até aqui, né? Valeu a pena toda essa caminhada. Eu tenho certeza que disciplinas são etapas, são medidas, né, que a gente vai passando para a gente adquirir tudo aquilo que a gente necessita para uma boa formação. Tá? Então, parabéns aí, você que chegou até aqui, persistência total, né, e tenho certeza que valeu a pena. Tá, pessoal? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre gerenciamento de processos. Pessoal, toda vez que eu falo de gerenciamento de processos, eu lembro de uma palavrinha, controle. Né? Quando a gente fala de gerenciar processos, a gente fala de uma coisa que acontece ao final de todo o planejamento, organização, direção, ou seja, todo o processo aconteceu, vamos gerenciar esse processo agora. Tá? Gerenciar o processo, pessoal, é a mesma coisa que gerenciar um negócio. Você tem vários processos acontecendo, várias etapas acontecendo, e qual tem sido o resultado disso? Tá? É, Gerenciar o negócio por processos requer medidas, métricas e indicadores de desempenho que estejam disponíveis para monitorar os processos de forma que estes atendam às suas metas. E ainda, o termo gerenciamento de processos é usado para indicar o gerenciamento tanto em nível de fluxo de processos quanto em nível de fluxo de trabalho. Tá? Então, pessoal, é importante a gente entender que o gerenciamento de processo ele acontece a todo momento, mas ele é mais perceptível ao final do processo, quando o resultado, a meta, ela é avaliada, se foi satisfatória, insatisfatória, onde aconteceu os erros, né, para que você possa executar os planos de ação. Tá? Então você tem várias etapas nesse gerenciamento. Executar o plano de ação, criar manuais de normas e rotinas, divulgar o novo processo para todos os envolvidos, treinar o novo processo e medir por meio de indicadores de desempenho o novo processo. Perceba, pessoal, que quando eu falo de gerenciamento de processo, eu estou falando de algo cíclico, algo que está girando, acontecendo a todo momento, tá bom? Por isso a importância de você sempre estar avaliando o resultado para que você tenha que aplicar ali, quando isso insatisfatório for o resultado, o plano de ação. Tá? Perceba que até agora a gente viu durante toda essa disciplina vários formatos, modelos, manuais, normas que são criados para que você tenha ali um processo definido. E aquele processo é um padrão, é uma padronização que todos devem seguir. Então, por isso a importância do gerenciamento de processo. Tá, pessoal? O gerenciamento de processo ele acontece desde o início até o final, né, de tudo que está acontecendo. Tá bom? Por isso que é importante as pessoas que participam do processo ser ouvidas, para que elas possam falar e identificar possíveis problemas. Um exemplo que aconteceu uma vez numa empresa que eu trabalhei é que um colaborador que estava na linha de produção, numa indústria, ele estava informando que o barulho da máquina estava aumentando com o passar dos dias. Né? Só que ele falava e ninguém ouvia. Até que aconteceu o quê? Houve um rompimento da máquina, a máquina quebrou e teve que parar toda a produção. E aí veio o quê? O prejuízo, o custo e tudo mais. Por quê? A empresa fazia a manutenção prévia dos equipamentos, mas a manutenção prévia dos equipamentos não significa que a máquina pode dar algum problema. É como um carro. Você faz a manutenção, mas não quer dizer que o carro não pode ter algum problema ao longo da estrada, ao longo do percurso. Então, como esse funcionário não foi ouvido, né, olha o que aconteceu. Um grande prejuízo na produção para a empresa. Tá? Então, por isso a importância de estar acompanhando todo o desempenho dos colaboradores, ouvindo para que possíveis problemas sejam solucionados a tempo. A unidade também, pessoal, ela mostra algumas medidas utilizadas, né, quando a gente fala de desempenho. Então, quando se fala em qualidade, né, ou seja, o objetivo é você avaliar a qualidade. Você tem alguns exemplos de medidas, como número de defeitos por unidade, números de reclamação do consumidor, nível de avarias ou perdas, tempo médio entre as falhas, nível de satisfação do consumidor. Então, quando a gente fala de qualidade, essas são as medidas. Quando a gente fala de velocidade, né, ou seja, qual o desempenho da velocidade, a gente tem algumas medidas como o tempo de cotação do consumidor, o lead time do pedido, a frequência de entregas,
o tempo de entrega, o tempo do ciclo, né, início, meio e fim. Então, esse é o desempenho de velocidade. Quando o desempenho é confiabilidade, como gerenciar a confiabilidade? Nós temos 4 medidas para isso. Porcentagem de pedidos entregues com atrasos, atraso médio de pedidos, nível de produtos em estoque, aderência à programação. Tá, pessoal? Então, isso é a confiabilidade. A flexibilidade, quando o desempenho é flexibilidade. Quais são as medidas ou as métricas aí de medidas para que a gente possa acompanhar a flexibilidade, fazer esse gerenciamento. O tempo para desenvolver novos produtos ou serviços, tempo de mudança da máquina, tamanho médio de lote de produção, tempo para mudar as programações. Tá, pessoal? E por último, nós temos o desempenho do custo e algumas métricas para avaliar o custo aí, para gerenciar o custo. Tempo mínimo de entrega, utilização dos recursos, custo por hora de operação e produtividade da mão de obra. Então, pessoal, a gente consegue monitorar aqui todas essas variáveis, todos esses desempenhos. Você tem alguma métrica para avaliar. Por isso a importância de você ter métricas e indicadores de desempenho, para que você possa acompanhar e ver ali qual é o padrão, se está fora, se está dentro, para que você possa aplicar o plano de ação. Para que isso aconteça, pessoal, a gente usa algumas ferramentas. E uma dessas ferramentas é o Kaizen, né, que é uma palavra japonesa que significa melhoria contínua. Tá? A ideia da melhoria contínua, do Kaizen, é a perfeição, ou seja, erro zero. Para que isso aconteça, você tem que ter um padrão e muita disciplina. Tá, pessoal? A ideia do Kaizen é a padronização sempre. Para que você possa utilizar essa filosofia do Kaizen, você pode utilizar o ciclo de PDCA. Né? PDCA significa planejamento, realização, verificação e atuação. Tá, pessoal? A ideia do ciclo é você fazer ele acontecer, é um ciclo, né? Ele tem início, meio e fim, mas ele volta para o início de novo. Tá? Então, como é que você consegue montar um ciclo PDCA? Né? Você consegue montar ali uma pequena planilhazinha, onde você vai implementar ali todo o planejamento, tudo que vai ser realizado, as verificações, ou seja, você vai verificando se tudo que foi planejado e realizado está dentro do combinado, e depois a ação final, que é a sua atuação para ver aonde acertou e aonde errou, para você acertar o planejamento e o ciclo voltar a funcionar de novo. Tá, pessoal? Essas são as métricas do ciclo PDCA. Importante notar também, pessoal, que a gente tem aí dentro do ciclo, né, vários indicadores. Então, aqui na nossa unidade 8, a BPMP de 2013, ela indica que há 12 características de bons indicadores que você precisa ficar atento, principalmente na verificação do ciclo PDCA. Né? As características são alinhamento, responsabilidade, tendência, acionabilidade, poucos em números, fáceis de entender, equilibrados e vinculados, transformadores, padronizados, orientados ao contexto, reforçados e relevantes. Então você vê que essas características de indicadores de desempenho, elas acabam ajudando a empresa a definir bons indicadores e boas métricas para que ela alcance os seus resultados. Tá, pessoal? E qual a importância de você estabelecer uma boa gestão de melhorias? É claro, pessoal, que quando a gente fala de qualidade total, de melhoria total, né, de padronização, a gente está pensando sempre no melhor. Ou seja, o melhor para o cliente, melhor para a empresa, melhor para o processo, melhor para quem trabalha. Então, essa é a ideia do estabelecimento de uma gestão de melhorias. Lembrando, pessoal, que as empresas hoje elas têm poucos motivos para errar, porque conforme ela for errando, ela pode dar espaço ao seu concorrente. Então, por isso que as empresas hoje elas estão trabalhando quase que diariamente com o estabelecimento de gestão de melhorias. Essa periodicidade ela diminui a cada vez mais. Por quê? Porque o desempenho do processo tem que ser alto, tem que ser altamente satisfatório. Por isso que as melhorias elas estão acontecendo a todo momento, principalmente em indústrias, em fábricas, em que o resultado ele é medido ali na hora. Né? Então você consegue medir
se aquele resultado ele é apropriado, inapropriado, se ele está em conexão com o valor ou desconexão do valor, né? Onde está acontecendo ali a falha, o processo de erro, né? Até porque, pessoal, se isso for para o mercado, os resultados podem ser catastróficos. Tá? Uma vez ou outra você liga a televisão e você vê aí alguma montadora, né, de veículos, ela tendo que tomar uma ação de recall, porque houve alguma falha na produção de veículos e agora os consumidores terão que levar esse produto novamente, que é o veículo, uma montadora, para que isso possa ser acertado. Eu pergunto para você, quanto que uma empresa perde fazendo isso? Né? Imagina a marca, imagina os clientes insatisfeitos. Então a ideia da melhoria contínua e da gestão do desempenho é que isso não aconteça. Tá bom, pessoal? Chegamos ao final. E mais uma vez eu quero te agradecer, esperando que eu tenha contribuído um pouquinho aí para a sua formação. Lembrando que nessa unidade, caso surja aí qualquer dificuldade, dúvidas, me procure lá no fórum de dúvidas ou no Fale com o Professor. Tá bom? Um beijo no coração. Vamos em frente, seguindo forte aí. Tá bom, pessoal? Bons estudos.